gente falar que é uma novidade, e aí a pergunta é, mas como assim novidade? Né? A gente já teve patinetes elétricos aqui no Brasil em 2019, mais ou menos, um pouco antes da pandemia, em várias cidades, né? E a percepção geral é, poxa, mas será que a gente já não concluiu que não dá certo? A gente teve os patinetes aqui e eles foram embora? Por quê? Essa é a pergunta que a gente responde muitas vezes, a pergunta mais frequente, e a resposta existe e ela é bem objetiva. A gente tem muitas diferenças entre o que aconteceu na micromobilidade elétrica, ou seja, com os patinetes lá atrás, e o que está acontecendo agora. A gente traz aqui alguns pontos para vocês entenderem um pouco melhor do que nós estamos falando. Basicamente, alguns anos atrás, a operação se dava no modo de free float, ou seja, você pegava o patinete em qualquer lugar e deixava o patinete em qualquer lugar. Hoje isso não funciona assim. Hoje nós temos pontos de estacionamento para pegar e devolver o patinete. Isso traz organização, traz segurança para as cidades e faz com que a operação aconteça de uma forma muito mais adequada para grandes cidades como as que a gente opera. A gente tem hoje uma equipe própria, né, de operação, manutenção, recarga e rebalanceamento dos patinetes, muito diferente de como acontecia antes também, o que também afeta a questão da operação e da organização das cidades. A gente tem monitoramento dos patinetes 24 horas, a gente tem troca de bateria, coisa que antes não acontecia, em função da característica do produto que se usava alguns anos atrás. O patinete precisava ser levado de volta ao galpão para poder ser recarregado. Atualmente o nosso patinete, ele é simplesmente a gente troca a bateria, então eu não tenho downtime, ele fica na operação 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente tem uma diferença fundamental de produto, né? O produto que se usava era um produto para uso pessoal, muito mais simples, sem a preparação e adequação para o tipo de operação que a gente tem com o patinete ficando na rua o dia inteiro e sendo utilizado várias vezes durante o dia, né? E, por último, a gente tem uma frota nova que nós trouxemos para o Brasil, com investimento totalmente feito, pensado nesse modal de micromobilidade. Então, uma operação completamente diferente atualmente do que era antes. Essa operação, para vocês terem uma ordem de grandeza, a gente traz aqui alguns números. Nós já temos hoje mais de 1 milhão de usuários no Brasil, distribuídos nas nossas 4 cidades, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, 4 grandes capitais, onde nós temos aí uma frota aproximada atualmente de 6 mil patinetes distribuídos nas 4 cidades. Temos aí uma meta de até o final do ano estar em 10 cidades. Esse roadmap já está estabelecido. E aqui alguns dados para vocês, alguns números interessantes. Nós estamos falando hoje em aproximadamente 12 milhões de quilômetros rodados nessas 4 cidades. Estamos falando de uma equipe para fazer a operação da USH no Brasil de aproximadamente 300 colaboradores, o que inclusive me dá a oportunidade de dizer que, apesar da gente estar num evento de tecnologia, a nossa operação depende muito de pessoas, né? São as pessoas que vão usar as informações que a tecnologia nos disponibiliza para que a gente possa prestar o melhor serviço para a população. Para vocês terem uma ideia de percepção dos usuários sobre o nosso serviço, nós temos hoje a melhor taxa de percepção de usuário no Reclame Aqui. Nós ganhamos um prêmio do Reclame Aqui como a melhor empresa de mobilidade do Brasil. Isso diz respeito à velocidade de resposta, às soluções que a gente apresenta quando acontece algum tipo de problema com o nosso aplicativo, com alguma corrida, né? E também temos nas 2 lojas de aplicativos, tanto no Google quanto na Apple, nota de 4.9 de percepção de usuário, a maior também do modal de micromobilidade. Então, temos aí mais de 600 mil usuários votantes. Então, temos aí uma percepção dos usuários de altíssima qualidade, né, em relação ao serviço que nós prestamos. Temos mais de 20 cidades hoje pedindo a nossa chegada no Brasil.
Tudo isso, claro, passa por uma análise bastante criteriosa da nossa parte, para validar se faz sentido ou se não faz operar em cada cidade. E, por último, com relação aos números, esse que vocês veem ali, o 0,004%, talvez seja aí a nossa joia da coroa. Esse é o nosso índice de segurança. Essa é uma das maiores e mais importantes perguntas que nós respondemos também quando falamos de micromobilidade. Mas não é perigoso? A gente não tem aí um alto índice de acidentes? Esse é o índice de acidentes que nós temos. Nós temos seguro para todas as corridas que nós fazemos para os nossos usuários, e o índice de acionamento de seguros em relação ao total de corridas que nós temos é 0,004%, ou seja, muito pequeno. Nós estamos falando aí de uma ordem de grandeza de acidentes praticamente inexistente em 2 anos de operação. Esse fator está destacado aqui pela importância que ele tem, não só em relação a como se deu a operação lá atrás e como se dá a operação agora, mas também pela relevância que ele tem para o tema desse evento. Toda a nossa operação, em todas as cidades onde nós estamos presentes, se dá 100% através de uma integração entre a USH e o setor público. Então, interação com prefeitura, integração com secretaria de transportes, com comitês de mobilidade, com subprefeituras, no caso de São Paulo. Então, nós alinhamos toda a estratégia, tudo que nós vamos fazer do ponto de vista operacional, quantidade de frotas, quantidade de pontos de estacionamento, locais de pontos de estacionamento, vias onde o patinete pode e não pode trafegar. Tudo isso é alinhado previamente entre a nossa empresa e as prefeituras onde nós atuamos, para que a operação transcorra de forma segura, organizada e dentro das normas estabelecidas. Além disso, nós temos uma percepção muito legal do setor público de que o patinete, como uma ferramenta de última milha, esse dado é interessante para vocês terem uma ideia. Nosso dado médio é um deslocamento entre 10 e 12 minutos e por volta de 2 a 3 quilômetros. Esse é o nosso perfil médio de uso, ou seja, o usuário pega o patinete na estação do metrô, se desloca até o seu escritório de manhã e no final da tarde ele pega o patinete no seu escritório, volta até o metrô, ônibus, trem, no caso do Rio de Janeiro, as barcas lá que vão para Niterói, bastante utilizado também esse nosso ponto lá das barcas da Praça 15 lá no Rio. Então, as prefeituras, entendendo essa função da micromobilidade que nós desempenhamos, nos propondo a integração da nossa ferramenta, do patinete elétrico, com o cartão de mobilidade da cidade. Então, se a pessoa tem lá um cartão único de transporte e usa o ônibus, o trem, o metrô, a barca, e também vai usar o patinete, por que não ela ter ali um benefício, ter algum tipo de desconto para poder utilizar o patinete de forma integrada? Então, isso hoje está acontecendo, é algo que nós fomentamos e estamos construindo de novo a 4 mãos com as prefeituras para poder atuar junto às grandes cidades na estratégia ou no objetivo de reduzir trânsito e, portanto, tempo de deslocamento das pessoas, custo que as pessoas têm para se deslocar nas grandes cidades, redução de emissão de CO2. Então, a gente tem aí uma solução ganha-ganha, todo mundo tem benefício ao utilizar o patinete elétrico da forma como nós estamos propondo e trazendo a solução de volta para o Brasil. Solução, portanto, de mobilidade como aliada da logística urbana, do deslocamento das pessoas, né? Isso faz com que a gente, ao reduzir trânsito, facilite a chegada de entregas, de cargas, de transportes, enfim, e que as pessoas cheguem ao seu destino de forma muito mais fácil e adequada. A gente tem como visão, para fechar aqui a minha apresentação nos 10 minutos que a gente tem, de possibilitar que num curto futuro, num futuro rápido, a gente consiga ter a solução de micromobilidade de última milha, como a gente chama, sendo utilizada pelas soluções logísticas, pelos
responsáveis, né, operadores logísticos de última milha, também para facilitar que as pessoas tenham mais um caminho, mais uma ferramenta para poder se deslocar na cidade, fazer as entregas, chegar nos seus locais de destino. E aí gostaria então de passar a palavra para o nosso próximo painelista aqui, que vai falar um pouco mais sobre a sequência dessa conversa, tá bom? Perfeito. Obrigado, muito pessoal. Bom. Obrigado, Cadu. Então, já fez o gancho e já chamou o Alexandre Félix da Log. Então, tá fácil para mim esse painel. Obrigado, Alexandre. Imagina, obrigado vocês, obrigado pela presença de todos aqui. Prazer estar na 10ª edição aqui da Frotas Conectadas. Me lembro da primeira e da segunda edição, que eu tive presente também, muito legal. E aproveitando esse gancho aqui, né, de conectividade e como que a gente também, né, utiliza a tecnologia para poder não só, né, gerar mais eficiência operacional, você tem que pensar que a tecnologia também ela tem que ser utilizada para mobilidade urbana, né? Imaginando uma empresa, né, como a Log, que já nasceu disruptiva, né? Ela iniciou, né, as suas atividades, né, lá em 2013, com o primeiro marco, né, que foi justamente, acho que todo mundo se lembra, pô, chama um Log, ou seja, a gente conseguiu democratizar, né, toda a solução que nós tínhamos de motoboys, que era o nome, né, que nós tínhamos aqui, e conseguimos trazer a tecnologia para poder organizar, né, toda essa operação que acontecia nas grandes cidades e dar muito mais autonomia, não só para os usuários, com um serviço melhor, mas também, né, um serviço de qualidade e uma referência até de pagamento, né, para esses motoboys. Ou seja, então já começamos aí muito baseado em tecnologia. E todos esses dados com o tempo, né, foram sendo utilizados, né, para que a gente trouxesse mais economia para todo o segmento. Mas foi aqui em 2017 também que a gente falou, poxa, cara, a gente pode utilizar essa tecnologia que foi criada e podemos expandir aqui a nossa operação a nível nacional. Então a gente nasceu sendo uma empresa local, ponto A, ponto B, de troca de objetos ou documentos, né, para ser uma empresa que mantém serviço ainda hoje, mas também opera hoje no segmento de B2C e C2C, ou seja, trazendo a mobilidade, trazendo, né, a flexibilidade das pessoas usarem o serviço da Log sem sair das suas residências ou também das suas lojas e etc. Em 2018 a gente trouxe o primeiro algoritmo, né? Começamos a desenvolver o primeiro algoritmo de inteligência artificial, ou seja, começar a capturar esses dados para que a gente pudesse, né, de fato, trazer mais inteligência para o nosso modelo de roteirização. Então a gente saiu do modelo de roteirização muito tradicional e começamos a montar uma modelagem, né, com esses dados que permitisse com que a gente trouxesse mais eficiência de custo, eficiência de tempo, né, e economia de combustível para toda essa frota, né, tanto de coleta como de entrega, pudesse, né, tanto no First Mile como no Mile, se beneficiar dessa solução. E em 2021 a gente acabou, né, atingindo o Brasil, porque o nosso propósito sempre foi, né, democratizar a logística, ou seja, dar acesso à logística para quem quisesse utilizá-la, seja comprando através de um portal, né, seja comprando através do e-commerce, como também vendendo, né, ou transferindo produtos à sua própria residência ou loja. Em 2022 a gente segue, né, fechando parcerias com uma série de plataformas, né, de e-commerce, que trouxe, né, para esse mercado nacional o que a gente chama de sellers. Aqueles caras estão plugados em N plataformas e dali ele comercializa todo tipo de produto, ou seja, aí a gente conectou, né, justamente o serviço já disponível de coleta numa residência, para aquele cara ainda que não é um lojista, né, ou grande, vamos dizer assim, para que ele também pudesse, né, enviar de uma maneira bem cômoda e econômica as suas encomendas a nível nacional. Então hoje uma pessoa no interior do Manaus, ele pode vender um produto, a gente vai coletar e vai entregar no Rio Grande do Sul, toda essa malha conectada aqui. E em 2023 e 2025 a gente expandiu nossos portfólios de serviços aqui, justamente, né, trazendo outros serviços para que também aquela pessoa que quisesse quisesse também ter uma conveniência adicional de fazer um pick-up, né, fazer uma retirada ou fazer um envio de uma encomenda através de log pontos, ou seja, são as nossas agências também. Isso está tudo conectado e foi tudo permitido. Então a gente tem uma cobertura nacional,
Estamos mais ou menos um pouco mais de 20 mil clientes. Estou falando aqui só de pessoas jurídicas, tá? Esses sellers e os grandes e-commerce. A gente opera 10 cross-dockings espalhados pelas principais capitais do país. Temos mais de 250 centros de última milha, mais de 1.300 agências de postagem ou retiradas de produto, né? Mais 200 mil parceiros operando, fazendo entrega. Então, a gente também tem uma economia aqui presente, né, na vida de diversos trabalhadores, e já entregamos mais ou menos aí algo em torno de 388 milhões de objetos ou pacotes a nível nacional. Tá? Aqui é um pouco da nossa lógica de entrega. Então a gente consegue atender um consumidor, né, pessoa física, né, na casa dele, retirando uma encomenda e entregando a nível nacional, como também pequenos lojistas, né, ou ele também pode utilizar os nossos log pontos, né? Então tudo isso é feito por parceiros ou por logística própria, como também coletamos os grandes e-commerce também para poder atender o mercado de B2C aqui. Então eu digo que a Log é uma empresa realmente multimodal, gente. A gente faz a operação de coleta desde com motocicletas até com carretas, tá? Ou bitrens, né? Então a gente consegue conciliar que a origem aqui do nosso serviço ele tem que ser democrático, ou seja, tem que conseguir coletar qualquer tipo de encomenda, né, em qualquer local que a gente tenha uma malha de coleta. Depois isso tudo é concentrado, vem para as nossas agências aqui em São Paulo, ou para as nossas agências espalhadas, vão para os nossos centros de distribuição, nossos cross-dockings, todos com automação, ou seja, para que a gente tenha ali um processo de roteirização, separação super rápido, e depois a gente encaminha isso para os nossos hubs de last mile, e passado esse ponto a gente chega até a casa do consumidor, né, utilizando a melhor roteirização possível. Ou seja, quando a gente fala de tecnologia e quando a gente pensa em democratização e quando a gente também diz aqui, né, que a gente tem que ser uma empresa não só confiável em eficiência, mas também prover, né, um custo razoável, reduzir as nossas taxas de emissão, reduzir o tempo de entrega, mas também o deslocamento dessa frota, senão ela vai também acabar afetando toda essa nossa dinâmica aqui de mobilidade. Tem que ter uma tecnologia confiável. Roteirização inteligente, né, para diminuir o tempo e o custo operacional. A gente permite essa rastreabilidade de todos os itens transportados, né, em real time pelos nossos aplicativos, seja para um consumidor, seja para uma pessoa jurídica também. Temos toda uma rotina, né, uma validação também para poder, né, habilitar esses entregadores, para eles poderem trabalhar dentro dessa malha, né, da Log aqui, e também todo um comprovante de entrega aí digital. Então, realmente, a gente, né, veio transformando aí a logística com bastante tecnologia para que a gente também pudesse escalar o nosso modelo de negócio. Então, eu aproveito, muito obrigado aqui pela introdução, chamar o... Boa. Obrigado, Alexandre. Maravilha, legal ver a Log, né, realmente lá atrás. Não sei se vieram uma ou duas vezes até no Frotas Conectadas. Lembra uma vez o Gregory? O Gregory, exatamente. Gregory, né, e era muito aquela pegada, era startup, vão crescer, Sim. crescer. Né, e é bem interessante ver como vocês estão com uma solução muito mais bem completa, né? E sempre a tecnologia puxando isso aqui. Então, obrigado pela apresentação. Obrigado. Já vamos debater. E para finalizar aqui, nossa última apresentação do painel, Luiz Cláudio Souza, da Fleet em Mobilidade. Luiz Cláudio, você pode se apresentar, inclusive, pessoal, né, que não estou lendo os currículos aqui nesse de painel, Boa. mas muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado você, Ricardo, Mira, a todos os organizadores aqui do evento pelo convite. Feliz em ver também o crescimento do evento. Estive aqui os anos anteriores e muito honrado em participar do painel. Bom, eu sou cofundador e CEO da Fleet em Mobilidade, que é uma empresa de tecnologia e serviços para a gestão de frotas corporativas. O nosso negócio é mais frota leve e pega muito também na mobilidade urbana. E a gente vem trazer hoje aqui uma contribuição para o tema Cidades Inteligentes e Mobilidade Urbana. Vamos lá. Bom, a Fleet existe há 6 anos e vem, né, desde então desenvolvendo tecnologia para integrar diferentes dados em torno de frotas corporativas e também treinar motoristas e condutores para que dirijam de forma mais segura e gerem um impacto positivo na sociedade. A gente entende, né, e é óbvio, que os principais desafios da mobilidade urbana hoje são, primeiro, acidentes de trânsito. O nosso colega no painel anterior
tocou nesse ponto. Então, aproximadamente aí 40 mil pessoas morrem todos os anos no trânsito brasileiro, em estradas e cidades, enfim. O segundo, óbvio, para grandes centros também, congestionamento, que gera uma série de efeitos colaterais na qualidade de vida de todos os cidadãos, né, na própria ineficiência logística, que é um dos pontos também que eu trago aqui. E, por consequência de tudo isso, a agenda ESG que pressiona, né, e observa, né, um aumento aí nas emissões dos gases de efeito estufa, e a gente tem um problema na mesa para lidar enquanto provedores de soluções de mobilidade, de logística, e estando aí interagindo com cidades que almejam ser inteligentes, né? Bom, o que nós fazemos? Nós desenvolvemos um ecossistema 360 graus para pegar nessa ponta da mobilidade, que é a gestão de frotas corporativas. Esse ecossistema tem 3 pilares. O primeiro deles é tecnologia, uma plataforma integradora que conecta os dados que trafegam ao entorno de veículos, né? Então, o objetivo dessa plataforma é basicamente transformar dado em informação. No pilar do meio, análise de informação, ou seja, consultoria. Para quê? Para transformar a informação em plano de ação. E, por fim, capacitar o fator humano. Enquanto os veículos não forem autônomos nas cidades inteligentes, ou que almejam ser inteligentes, tem um fator humano importante, onde nós atuamos fortemente, com um portfólio muito robusto de treinamento de direção segura e econômica para motoristas e condutores corporativos, aí contando com grandes parceiros de renome nacional, como César Miani, Helena Deyama, entre outros. Então, isso fecha um ecossistema completo que, de novo, ataca, né, a eficiência, economia e segurança do ponto de vista da gestão de frota. Um pouquinho da nossa plataforma, para que vocês tenham uma noção do que ela faz. Então, nós temos, hoje ela é composta por 12 módulos, que vai desde um painel de gestão, passando por gestão de inventário, manutenção, que é uma grande dor, né? Todos que estão aqui, de alguma forma, trabalham ou lidam com frota, sabem que manutenção é um problema. Gestão de abastecimento, sinistro, multas, por aí vai, até o compartilhamento de veículos. Então, uma plataforma integradora, que além de gerar o dado, também busca em outras plataformas que geram esse dado para a gente, como telemetria, soluções de gestão de abastecimento e soluções de gestão de multa também, de captação e automação disso. A nossa plataforma, ela integra tudo isso, transformando dados em informação, levando muito mais eficiência para os nossos clientes que operam suas frotas. Análise de dados, a gente desenvolveu aqui um trabalho, uma plataforma que pega todo esse dado transformado em informação dentro da tecnologia e vai pegar essa informação e transformar em plano de ação para o nosso cliente, que é o frotista. Dentro dessa consultoria, né, dessa estrutura de análise de dados, tem, por exemplo, uma análise do perfil de direção dos condutores, onde nós classificamos da mais alta exposição ao risco até o condutor referência de uma frota, e isso pulverizado gera um impacto muito positivo e que também direciona as ações para uma política muito robusta de treinamento. Então, o que a Fleeting faz aí há 6 anos é, desde o dado, a captação e a geração do dado ao entorno do veículo, até a análise desse dado e a construção e acompanhamento do plano de ação junto aos nossos clientes. Nesse ecossistema e nesse tempo de lá para cá, são mais de 50 mil entidades geridas, né, entre veículos e motoristas, que a gente tem tentado trazer esses benefícios que eu citei aqui para os nossos clientes. Tem alguns clientes da Fleeting ao longo da jornada, né? Em geral são grandes empresas que confiam aí as suas operações de frota dentro das nossas soluções. E já partindo para o final aqui, para a gente poder ir para o debate, gestão de frotas tocando na mobilidade corporativa, nas cidades inteligentes, né? Mobilidade urbana, gestão de frotas, mobilidade urbana e cidades inteligentes. Na nossa visão, o futuro da cidade é inteligente, assim como o futuro da mobilidade passa por, né, compartilhamento de veículos e conectividade, passa por reduzir a emissão de gases de efeito estufa, evidentemente, reduzir acidente e para que a gente chegue no máximo grau de eficiência e, sobretudo, melhore a qualidade de vida dos cidadãos, em especial nos grandes centros urbanos.
Muito obrigado. Eu dou espaço aqui, então, o tempo que sobrou para a gente seguir com o nosso painel de debate. Maravilha. Todo mundo aí cumpriu o tempo até, se permitiu ganhar um tempinho. Obrigado, Luiz. Pode sentar lá. Vamos começar nosso debate. Pessoal, lembrando que o slide está funcionando aqui, né? Sei que já está aí talvez no último painel. Não sei se vocês estão esperando o sorteio do drone, mas podem fazer perguntas. Então, inclusive, a gente tem uma pergunta aqui. Acho que eu vou usar essa pergunta, por mais que também não se identificou quem é o anônimo. Para a gente começar aqui o debate, a pergunta que já apareceu no slide foi: quais são os desafios para integrar as alternativas de micromobilidade com os sistemas de transporte público das cidades, né? Acho que o Cadu mencionou um pouco, mas talvez se cada um de vocês quiser comentar um pouco sobre a perspectiva de vocês, como é que vocês veem a micromobilidade e a conexão aí da movimentação das pessoas na cidade como um todo, né? Que o transporte público acho que é uma peça crítica nisso, mas se a gente pensar movimentação de pessoas e a conexão, né? Como é que essa micromobilidade, desde da USH, Cadu, mesmo a Log que participa, né, o que tem se alterado, ou pode se alterar, ou vir pela frente, talvez alguns insights aí para o nosso público. Bom, vou começar a resposta por mim. Os nossos sistemas são 100% integrados com os sistemas das prefeituras onde nós operamos. Então, para efeito de integração da micromobilidade como última milha com os sistemas já existentes, né, nas prefeituras, do ponto de vista de transporte, é automático. A gente já nasce assim, em função exatamente de pensar na integração. Eu acho que é importante a gente destacar que nós estamos falando de um processo de transição, né? Já faz alguns anos que a gente vem vivendo isso. Nós não estamos falando de uma coisa que estala o dedo e acontece, nós estamos falando de um processo, né? E como tal, ele precisa ser ajustado, melhorado, desenvolvido, né? A gente já trouxe, pela nossa experiência anterior, em outras cidades fora do Brasil, uma bagagem grande para as cidades onde nós operamos, mas esse processo de transição está acontecendo. Ele passa, então, fundamentalmente por dados, né, que, aliás, praticamente em todos os painéis que eu assisti aqui, foi um tema recorrente, né, dados e utilização deles, e acionamento, né, quer dizer, fazer de fato uso do que aqueles insights estão nos apresentando. Então, integração e dados, e eu diria que esse é o que a gente pode fazer de melhor nesse sentido de integrar os modais de transportes diferentes nas grandes cidades. Perfeito, legal. Cadu, até já passo a palavra, mas você me deu um insight também de hoje, o primeiro painel da manhã foi o painel ali sobre os elétricos, né? E tem muito aquele insight, né, que surgiu de novo. Ontem alguém já tinha falado que assim, o ESG, a sustentabilidade, é uma porta de entrada, né? Chama atenção. Mas se você não resolver um problema real, não gerar valor, não tiver economicidade, não escala, né? Então, acho que a gente tem uma analogia aqui também, né? Que, todo mundo vê a perna da micromobilidade, funciona, o pessoal usa o patinete e tal, mas se não vier com uma tecnologia mais estruturada, como vocês estão trazendo agora, que funciona, que efetivamente está lá e que vai gerar valor, você não consegue escalar, né? E, em última análise, né, o que você precisa numa frota que funcione, né, em escala, como a gente tem nas nossas cidades, e para resolver um problema real, é escalar essas soluções, né? E claro que dados é uma peça-chave aí, né? Então, acho que essa é uma conexão aí do primeiro painel, para quem esteve aqui desde manhã, com o que a gente falou agora. Alexandre, por favor, a Log que já tem aí uma operação bem escalada no Brasil, né? O que você diria para nós? Mas sempre tem um gap que a gente pode pensar em melhorar com uma série de soluções. Não sei aqui quem já andou, né, com patinete de 2 ou 3 anos atrás, e quem já utilizou esses novos modelos de patinete e a solução, como que ele opera ali. É muito diferente. Fiz isso alguns dias atrás, não só aqui, mas fora do país também você sente uma diferença, é mais seguro, tem toda uma tecnologia ali, enfim. Realmente você começa a entender que você pode utilizar esse patinete não só para fazer esse deslocamento, né, em distâncias 3, 4, 5 quilômetros ali dentro da cidade, sai de um ponto para uma reunião, vai numa outra, enfim, você cria ali uma flexibilidade, mas também tem serviços de logística hoje que são ofertados, mas eles não são tão escaláveis e são caros. Então, por exemplo, se eu estou falando de um ship from store, ou seja, aquela compra pelo e-commerce que sai de uma loja,
Hoje eu tenho que mandar um driver ali, seja um motoqueiro, coletar um item para entregar aquilo ali. Isso é caro. E ele não é tão escalável. Talvez com uma solução dessa você começa a conectar e escalar melhor esse tipo de serviço. Como você tem também uma dark store, onde você tem micro estoques, né, nas cidades, com determinados itens ali para aquele consumo imediato, que a gente chama de entrega quase que semi-hour ali, ou no mesmo período. Esse tipo de solução se encaixa muito bem. Maravilha. Eu até vou quebrar aqui um pouquinho, de fazer já uma pergunta que eu faria depois, Alexandre, depois passo para você, Luiz, mas essa questão da entrega gratuita, né, que vai e volta, reaparece, né, e a gente sabe que nada é gratuito, né, mas a necessidade hoje em dia da entrega é o same day delivery, e o sonho, e eu não pago nada por isso, né, mas o custo existe, né, então talvez algum insight seu, depois outros podem comentar também, mas vou passar a palavra para você, Luiz, sobre esse tema aí de como que usar a tecnologia e toda essa lógica para ser eficiente suficientemente num desafio de operar a baixo custo. Sim, nada é de graça. E a logística, ela para de pé se você tem escala. Sem escala, ela não vai parar de pé, não vai pagar o seu custo e você não vai conseguir ter boas soluções, tá? Então, quando a gente pensa aqui no frete grátis, seja semi-day ou next day, é escala. E o approach inicial é comercial, né? Você sabe que o frete grátis, como entrega rápida, tem um apelo comercial de venda, né, absurdo. Do outro lado, as empresas vão estar preparadas para absorver essa demanda ou esse serviço. Então, por isso que a utilização de dados, no nosso caso, ela é muito importante pelo seguinte: sem isso eu não consigo criar modelagens que permitam com que eu pense num serviço que ele seja escalável. E como que eu reservo capacidade para essa demanda. Caso contrário, você coloca toda a sua frota, todo o seu pool ali, né, de drivers para coleta ou para entrega, porque hoje coleta também ele passa a ser um serviço diferente do que nós estamos acostumados, né? Antes nós coletávamos em centros de distribuição, caixas, pallets. Hoje você coleta uma caixa. Hoje ninguém mais quer comprar uma caixa de itens, ele quer comprar um item. Então eu digo que hoje a first mile, a logística inicial, né, da coleta, ela é mais complexa do que a entrega. A entrega a gente aprendeu a fazer, todo mundo aprendeu. Legal. Agora o first mile não. E aí que essas soluções começam a bater de frente e a gente tem que ser mais criativo e usar os dados para isso também. Maravilha. Para escalar. Maravilha, perfeito. Luiz, essa primeira pergunta ainda, mas a sua ótica, eu entendo, eu não sei se estou errado, mas muitos dos seus clientes são frotas privadas, né, de gestão de frotas. Como é que esses seus clientes que têm as frotas enxergam esse tema aí das frotas deles junto às cidades e essa ótica de compartilhamento ou de informações ou com o ambiente, eventualmente do transporte público também? Tem alguma conexão aí? Como é que você... Total conexão, né? Acho que pouca gente sabe, talvez, aqui, mas no universo da frota leve, que é o nosso negócio, frota leve corporativa, dentro de uma corporação, eu estou falando de corporações de grande porte, em geral o custo com frota é a segunda linha da matriz de despesa da empresa. Fica atrás de folha, né? Então os nossos clientes estão a todo momento procurando maior eficiência econômica, e isso passa, evidentemente, quando o assunto é frota, por eficiência de mobilidade, né? Mas tocando um pouco no ponto da mobilidade corporativa dentro da cidade inteligente, como eu falei ali, fazendo um gancho até para a próxima, é que a gente precisa pensar a mobilidade como, primeiro, zero morte. De alguma forma, tudo isso que a gente está falando aqui nas nossas diferentes caixinhas, a gente tem que buscar o zero morte, o zero acidente fatal. A gente está sendo pressionado a buscar o zero emissão, tá? E a gente está vendo e já está vivendo a zero posse. Então, compartilhamento dos diferentes modais de transportes no ambiente urbano, não só urbano, mas em especial urbano. E claro que isso pega na frota, e os frotistas do Brasil estão olhando, mas também sob o viés da necessidade da operação, é óbvio, né? Tem operações de veículos leves que é difícil de falar, por exemplo, de downsizing de frota, explorando outros modais, porque existe uma obrigatoriedade. Vamos dar um exemplo, empresa de energia. Ele tem por obrigatoriedade manter ali uma frota mínima
né, por região de operação. Então, são muitos os desafios, não tem ainda a resposta pronta para a maioria das perguntas, e a gente está nesse momento muito especial, assim, de um turbilhão de coisas acontecendo ao entorno da mobilidade, recriando isso em conjunto. Legal, maravilha. E acho que, né, se no futuro, talvez com mais integrações de dados, informações, inclusive com o ente público, eventualmente as próprias empresas podem usar o transporte público, né, para readequar suas frotas particulares e, quem sabe, até, né, colocar patinetes e tal dentro da frota das empresas, né? Eu acho que tem muita conexão, né? Claro que o desafio de, né, operar na escala necessária que o Alexandre trouxe é crítico. Teve uma pergunta aqui, né? Vamos tentar responder todas. Tem o tema dos EPIs, mas teve uma pergunta aí que me chamou a atenção sobre esse tema, né? Bom, o Wagner fez duas também. Obrigado, Wagner. Vamos daqui a pouco por uma sua. Mas essa aqui, alguém perguntou da polícia tivesse um app e tal. O pessoal está preocupado em mitigar falsos pilotos, restrições e tal, né? Então, acho que puxa para o tema do compartilhamento de informações também com o ente público, né? Ainda que a polícia seja um ente com particularidades, mas... Então, acho que qualquer insight nesse sentido que vocês digam, qual que é o desafio ou alguma boa prática que exista nesse compartilhamento, o Cadu também citou do diálogo com o ente público, né? Seja o caso da polícia aqui, que talvez o Alexandre pode falar melhor, mas todos poderiam falar um pouco desse desafio e oportunidade, talvez, ou alguma boa prática de compartilhamento das informações com o ente público ou com a sociedade como um todo aí. Sim. Não, interessante essa pergunta, primeira vez que encontro uma dessa, tá? Mas como que funciona, né? Para um driver, né, ele poder operar na Log ou no iFood ou qualquer um outro aplicativo, a gente tem uma camada de background check aqui gigante, tá? Então a gente não olha somente o básico, que será um antecedente criminal, a gente olha praticamente tudo do cara, inclusive a gente tem conexão, né, e pesquisas em outros estados, porque é muito comum acontecer, o cara ele comete um delito em um estado, vem aqui para São Paulo e ninguém vê isso daí, porque não existe, né, esse banco de dados integrado, então você tem que estar se integrando com cada secretaria pública de cada estado, isso é feito, tá? E a taxa de reprovação ela não é baixa, ela é alta. Tá, então a régua aqui em cima. Vão acontecer delitos? Vão. E aí boa parte dos delitos são, né, infelizmente, pessoas ali, vou chamar assim, que roubam uma jaqueta, pegam um baú de uma moto Log, ou pegam uma jaqueta do iFood, veste e sai para cometer o delito. Mas não são, né, cadastrados, cadastrados, até porque, gente, a gente tem o rastreamento dele a todo momento, porque ele está sendo controlado a todo momento. Quando no momento que ele aceitou uma oferta para fazer uma coleta, uma entrega, ele está sendo monitorado, entendeu? Então não tem seguro, não tem lógica. Seguro, ou o cara esquece e comete e ele é pego, e a gente também ajuda os órgãos públicos com uma série de dados quando a gente, né, percebe ali situações que envolvam um grupo maior ali de entregadores. Sim, a gente entra junto com a polícia e faz todo um processo de investigação aqui. Tem que ser rigoroso. Perfeito. Cadu. Eu queria colocar aqui alguns aspectos aí do nosso ponto de vista, né? Como eu já falei, a gente opera 100% integrado com as prefeituras. Isso envolve força policial, fiscalização, guarda civil, enfim, todos os agentes aí do ecossistema. Nós temos, só para vocês terem uma ideia, mais de 20 mil usuários bloqueados na nossa plataforma. Por que isso? Porque nós temos regras muito claras de uso, então o usuário não pode ser menor de 18 anos de idade, não pode estar alcoolizado, não pode utilizar patinete mais de uma pessoa, então não existe garupa no patinete. E quando isso é identificado pela nossa equipe, isso é imediatamente advertido e, num segundo momento, bloqueado o usuário. Então tem toda uma série de regras para a utilização do nosso serviço que, se não cumpridas, elas têm uma previsão de como que a gente trata essas situações. Já respondendo a outra pergunta, os EPIs, né? Não existe uma obrigatoriedade de uso de capacete para o uso dos patinetes. A gente tem uma velocidade máxima permitida, que é de 20 km por hora. Até é interessante colocar isso, em várias situações nós reduzimos essa velocidade.
em função, por exemplo, de quantidade de pessoas, eventos grandes, com risco, vamos dizer assim, aumentado de uso do patinete, nós reduzimos a velocidade, né? Nosso maior evento do ano foi o show da Lady Gaga no Rio de Janeiro, né? Nós operamos lá com 2.000 patinetes, tanto para a chegada do show quanto para a saída do show, 100% integrados com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com 0 ocorrências, nenhum problema. Então, as questões de segurança são fundamentais para o nosso negócio, né? Para a nossa operação. A gente sabe que a nossa margem é 0, tem que ser 0, como o Luiz já colocou, né? É morte 0 que você falou, né? No nosso caso tem que ser acidente 0, porque realmente a gente tem aí uma operação sensível, né? Nessa área, e, portanto, essa questão de acompanhamento das boas práticas e forma de utilização do nosso lado é fundamental e integrada com os órgãos públicos. Perfeito, legal. Obrigado, Cadu. Luiz, o que você compartilharia aí da sua experiência de informações com órgãos públicos ou com as cidades, né? Nós não pegamos o criminoso ou quem cometeu o delito, mas a gente pega o mau condutor, né? Então, a nossa tecnologia hoje, ela tem um score onde a gente avalia o grau de exposição ao risco que aquele condutor se expôs e, por consequência, o pool ali de condutores de uma frota em específico, por consequência, um pool de condutores de uma cidade, por aí vai. E um dado legal, um dado alarmante, né, interessante, porém alarmante, de trazer é que, nesses mais de 50 mil condutores analisados ao longo da jornada, 35% se mostraram na alta exposição ao risco. 35%. E, claro, isso num recorte de condutores corporativos, que não são motoristas profissionais, são profissionais como eu, como qualquer um de nós, que usam um veículo de uma empresa, seja ele um veículo benefício ou operacional. Uma força de vendas, um time de instalação de elevador, enfim. 35% está lá, né? Como o colega da Log disse aqui, o nosso amigo, que tem uma alta taxa de rejeição, de reprovação. Se nós tivéssemos o poder, né, a alcunha ali de reprovar, nós reprovaríamos pelo menos 35% dessa turma toda analisada. Perfeito. Das perguntas ainda que vieram, tem essa do Wagner sobre como a infraestrutura urbana precisa ser adaptada para suportar a micromobilidade, né? Acho que esse é um desafio, porque, na verdade, acho que a nossa infraestrutura, não só urbana, como fora das cidades, poderia ter vários improvements, né? Ou melhorias, não só para a micromobilidade, mas não sei se alguém de vocês queria comentar de alguma forma, né? Eu acho que uma das coisas que eu vi que a gente está conversando ali, ou vocês estavam conversando, é que, na verdade, às vezes até a gente não percebe, mas toda essa tecnologia de micromobilidade, todas essas movimentações que a gente faz, por exemplo, a Log, na verdade, já mudou nossa realidade da cidade, né? Se não existisse isso, ou a gente não estava tendo os serviços que estamos tendo, né? Ou a cidade estaria mais caótica do que nunca, né? Mas não necessariamente a gente visualiza isso na infraestrutura, talvez, né? Como é que vocês veem esse diálogo, né? E se tem oportunidades de melhoria de infraestrutura efetiva da cidade? Sem dúvida tem. A nossa operação de patinetes, por regulamentação do CONTRAN nacional, ela só pode acontecer em vias de até 40 km por hora de velocidade, ou em vias que têm uma velocidade maior, precisa existir ciclovia ou ciclofaixa, né? Então, as ciclovias nas grandes cidades são, sem dúvida, um equipamento fundamental. Nós temos interagido muito de perto com o pessoal das bicicletas, né? E que somos usuários comuns das ciclovias. Inclusive temos proposto para as cidades assumir parte da manutenção das ciclovias, dado que nossos usuários estão andando nas ciclovias 24 horas por dia e reportando para nós, eventualmente, problemas que podem estar acontecendo ali para a gente poder resolver, muito mais de perto, às vezes, do que um órgão público que não tem essa informação tão na ponta, né? E no final, para que a gente possa ajudar os nossos companheiros da Log a fazer entregas de patinete, quem sabe um dia, faz todo sentido, né? Obviamente isso precisa ser viabilizado, mas faz todo sentido, velocidade, redução de trânsito, facilidade, tanto na primeira milha quanto na última milha.
para que isso possa acontecer, de fato, a gente tem que ter uma infraestrutura viária adequada, né, numa cidade preparada para esse tipo de serviço, né, e de crescimento que a gente enxerga como o futuro, sem dúvida. Perfeito. Não sei se mais alguém quer fazer um comentário sobre Não, isso. super rápido. Acho que fica nítido, né? A tecnologia, o serviço, normalmente ele chega antes do que o órgão público, né? Em tudo que a gente para pensar nos últimos 10 anos, né? Então, isso é uma situação real mesmo. Mas, usando o patinete, realmente é isso daí. Tem vias que ele automaticamente estica a velocidade para 20 e tem lugares que ele joga para 10. Porque ele já tem uma geolocalização, um mapeamento, que ali você tem mais pedestres, não sei o quê. O ponto é, que nem eu já vi na Avenida Paulista, os caras com patinete cortando o público na calçada. Se isso pega alguém, machuca. Ou seja, como, né, garantir que um mau usuário não se torne um bom usuário, né? Acho que esse é o pulo também aqui. Perfeito, perfeito. Treinamento de direção segura. É isso. Então a tecnologia ela é um facilitador, mas no final do dia é a forma como eu uso a tecnologia que vai determinar o impacto né, o social sentido ali. Perfeito. E com os sistemas mais integrados e com a tecnologia, a gente começa a poder, né, premiar os bons usuários, né? Que acho que a gente falou muito isso acho que também aqui, né? Não só punir quem está fazendo os equívocos, mas aos poucos a gente começa a gamificar e o bom usuário vê um benefício, um ganho nisso. Acho que pode ser uma grande saída, né? Bom, pessoal, não tendo mais perguntas do público e dado também que estamos no último painel, eu vou passar fazer uma pergunta final, eu passo uma rodada final e vocês podem responder e também fazer suas considerações finais, né? Acho que a pergunta final é olhando talvez para o futuro dos negócios de vocês, né? Como é que entram novas tecnologias, ou o que vocês estão olhando pela frente, né? A gente falou aqui de inteligência artificial, a gente falou de uma série de outras oportunidades de customização no uso de dados e tal, enfim, né? A gente sabe que, como o próprio Alexandre falou, que a tecnologia vem na frente, né? Mas então, olhando para o futuro dos negócios de vocês, Cadu falou um pouco da expansão de cidades, né? O que vocês veem aí para o futuro nos próximos tempos, né? Nem vou falar de anos, dada a velocidade que a gente tem, e como é que vocês eventualmente veem novas tecnologias ou soluções aí nesse futuro? E aí, talvez respondendo um pouco por aí, também façam suas considerações finais, né? Não sei se... Vamos inverter a ordem, é isso? Quer que o Luiz está pronto para responder? Você pode responder um pouquinho qual que é o futuro aí da Fleet, em que você está animado aí pela frente, e aí faça suas considerações finais. Bora lá, eu acho que o futuro da Fleeting, ele se encontra um pouco do que a gente está vendo aqui, as empresas apontando, né? Muitas empresas de videotelemetria aqui, muitas empresas de soluções de gamificação para motorista, olhando para o comportamento. A gente ali está... apesar de olhar para todos os dados que trafegam ali no veículo, a gente está muito apontado para algoritmos que nos mostram análise preditiva, não de como aqueles condutores agiram, mas de como eles vão agir, tá? E a partir daí, com o e-learning muito forte dentro da nossa plataforma, trabalhar treinamento, capacitação, porque entendemos que enquanto os veículos autônomos não ganharem a escala, né, a faixa da escala e massificar no Brasil, o que a gente tem que trabalhar forte é quem conduz os diferentes tipos de veículos aí dos diferentes modais. Perfeito, obrigado Luiz pela presença. Alexandre, e a Log aí, depois de montar toda essa estrutura logística agora completa, chegar no Brasil inteiro, aí o que vem pela frente? O que vem pela frente é uma empresa que está, né, conectada com o e-commerce a nível nacional, é como que ela mantém, né, essa escalabilidade, né, e como que ela se torna cada vez mais eficiente em relação a todos os modais, né, ou frotas que a gente utiliza. Esse é o nosso grande desafio nesse momento. Dados está superado, tecnologia ela vai se melhorando, né, você vai trazendo novas conexões aqui, mas aí você começa a passar por uma eficiência realmente operacional, eficiência física, né, em relação à escala e à magnitude que a companhia atingiu nesse momento. Acho que esse é o nosso grande desafio daqui para frente. Obrigado, Alexandre. Bom ter vocês aqui de novo conosco. Cadu, suas considerações finais aí. Bom, acho que para fechar aqui, a gente conseguiu percorrer muito bem as características da micromobilidade, os nossos desafios, e eu queria concluir dizendo que nós temos todas as ferramentas disponíveis, tecnologia, o patinete, o conhecimento, a operação, está tudo disponível.
o que a gente realmente precisa para fazer a micromobilidade sair do papel, como já está saindo, mas realmente atingir níveis e patamares muito maiores, é a educação do usuário. O usuário realmente utilizar a ferramenta que a gente está disponibilizando para ele de forma adequada, né, com segurança, com educação, com respeito pelos outros agentes do trânsito, o pedestre, o cadeirante, a bicicleta, o carro, a moto, enfim, né, e isso passa realmente, a gente faz inclusive escolas de condução nas cidades onde nós operamos, periodicamente, fazemos blitz educativas para educar os usuários. Então, a educação do usuário é fator fundamental para que a gente consiga escalar a micromobilidade elétrica nas grandes cidades brasileiras, que, sem dúvida, só traz benefícios. É só positivo o que ela pode agregar para o dia a dia das pessoas. Sem dúvida. Muito obrigado, então. Obrigado a todos aí que ficaram conosco aí até o final. Teremos aí nosso painel também no YouTube em breve. Quem quiser compartilhar depois com os colegas. Obrigado, Luiz, Alexandre. Obrigado, Cadu. Muito bom. Bom, cadê o Carlos Mira aí, que veio incomodar no começo do painel e sumiu agora?